Você já imaginou que talvez você possa estar vivendo em uma sociedade que na realidade não é o que aparenta ser? Calma aí, vou explicar. Por exemplo, e se existirem seres que se disfarçam como pessoas e que apenas um seleto grupo de outras pessoas conseguem enxergar esses tais seres como eles realmente são? Meio confuso, né? Se eu te dissesse que isso é o que aparentemente está acontecendo. De acordo com algumas pessoas aí, e até com uma matéria lá nos Estados Unidos, existem certos humanos com um rosto meio distorcido, um tanto quanto estranho mesmo, o que leva a crer que, na verdade, eles são seres de outro planeta. E o pior, nem todos conseguem enxergar isso aí. Só algumas pessoas mesmo. Bem raro, é raro quem consegue. Que história doida é essa daí? Não tô entendendo nada, Marcelo. Se eles não são humanos, o que eles seriam então? Nesse vídeo a gente vai entender então essa suposta nova doença, que estão dizendo que não é uma doença nada, que faria uma pessoa enxergar outras pessoas como elas realmente são. Você vai entender nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, vamos começar então pelo nome dessa doença, né, que se chama aí prosopometamorfosia. É estranho, né? Tá aparecendo aqui na tela para você entender. Esse é o nome da doença que faz com que pessoas enxerguem outras pessoas com uma imagem distorcida, como se fosse um ser mesmo de outro planeta. Explicando de uma maneira bem mais simples, na medida do possível. Por exemplo, você pode ter uma pessoa com anos ali, por exemplo, de casado. E aí o seu cônjuge sempre teve aquela aparência. Você acorda, você vê essa pessoa todo dia, ela sempre é igual. Nunca viu nada diferente. Só que num belo dia você acorda e percebe que alguma coisa mudou. O rosto dela tá diferente. Dá uma mudada. Você passa a enxergar ela com uma aparência, eu diria, medonha até. O rosto pode mudar a coloração, ficar mais inchado, as partes dele podem se deslocar, sabe? Tipo, o olho vai para baixo, o outro para cima. Assim como nessas imagens aqui que a gente tem, que vocês estão vendo aí. Tem algumas imagens que mostram como mais ou menos seriam, né, os relatos de pessoas aí que compararam a aparência desses seres que eles estão vendo com demônios. Esse seria um distúrbio visual hiper raro, muito raro mesmo, causado em pouquíssimas pessoas. E elas teriam que fazer um tratamento e tudo mais. Bom, eu expliquei isso primeiro porque vai ser importante, tá, para vocês tirarem as suas próprias conclusões sobre esses fatos estranhos aí que eu tô prestes a contar. A matéria nos jornais dos Estados Unidos. Bom, esse tema ganhou uma repercussão maior depois que apareceu numa matéria, um jornal lá nos Estados Unidos, contando sobre o caso de pessoas que teriam passado pela experiência de um dia começar a enxergar as outras pessoas com uma aparência completamente diferente do convencional, né, que é um ser humano normal. Como eu disse, ele foi apresentado na TV como um distúrbio visual, tá, que acontece aí em ocasiões raras. Mas será que é isso mesmo? É apenas um distúrbio mesmo? A teoria. Bom, aparentemente esse lance de que a prosopometamorfosia que é um distúrbio visual para algumas pessoas, na realidade não passaria de um jeito de encobrir o que realmente significa esses rostos medonhos, que apenas algumas pessoas conseguem enxergar. Uma influenciadora aí, bem conhecida por diversas teorias aí malucas da conspiração, né, a Carol Capel, já deve ter ouvido falar dela, né, chegou a comentar dessa teoria lá no seu TikTok. Isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim é uma síndrome chamada prosopometamorfia. Afinal de contas, o que é essa síndrome? É uma síndrome que está sendo divulgada nos Estados Unidos como uma nova descoberta. E no caso, né, essas pessoas então que teriam seus rostos aí transformados, na realidade não teriam seus rostos distorcidos por conta de um distúrbio da outra pessoa que está enxergando assim, mas sim porque na realidade essas pessoas com rostos distorcidos seriam seres alienígenas. Essa seria a aparência real delas, vocês entenderam? Que estariam então se disfarçando, né, usando corpos comum, né, se disfarçando de seres humanos, né, para poder viver entre nós, né, e que somente algumas poucas pessoas selecionadas, né, raríssimas, que teriam esse distúrbio, tá, que no caso não seria um distúrbio nada, seriam capazes de ver o que elas realmente são por trás desse disfarce. Até porque quem os enxerga só conseguem ver a diferença pessoalmente, já que pela televisão, foto e tudo mais, a aparência desses aliens
né, seria normal, continuaria normal. O que faz sentido para quem acredita nessa tese, né? Porque se desse para ver através de imagens, todo mundo descobriria a realidade. É verdade? Bom, existiram 81 casos que demonstraram jeitos diferentes. Tá? Uns viam o rosto todo deformado, outros viram só o rosto só de um lado, sabe, diferente. 4 desses casos aí que tiveram esses distúrbios viram o próprio rosto deformado, fora que, como já disse, né, só conseguem enxergar isso pessoalmente. Nos Estados Unidos, um paciente foi diagnosticado em novembro de 2020 com essa doença. E foi ele quem disse que em uma manhã ele acordou e percebeu que as coisas não estavam como de costume, né, como normal. Ele reparou que as orelhas, nariz, boca das pessoas ao seu redor estavam esticadas, sabe? Esticada para trás, assim. Tinham sulcos, né? Que são tipo essas frestas nas suas testas, bochecha, queixo. Apesar de existirem poucos casos desse distúrbio, eles existem, tá? De acordo com um artigo alemão aí de 1904. Ou seja, essa história não surgiu hoje, tá? Não é algo recente. Porém, surgiu na mídia esse ano pelo motivo de que agora, aí, com a tecnologia existente, né, foi possível reproduzir como essas pessoas enxergam as outras quando elas estão tendo esse distúrbio. Inclusive as imagens famosas que aparecem aí nas matérias, né, que quando alguém vai falar desse caso, eles ilustram com essas imagens, né? Foi feita através da descrição do paciente Victor Chara, de 59 anos, em Clarksville, no Tennessee. E o artigo que saiu no meio científico, no site The Lancet, esse ano, foi um dos motivos aí da repercussão do caso também. O que causa esse distúrbio? Bom, além dessas imagens, estudos e exames foram feitos e através deles e de análises anteriores, outros casos perceberam que ele geralmente é causado por danos cerebrais. Tá? Alguns casos foram depois da Segunda Guerra, né? Outros depois da pessoa ter tido um AVC. E no caso do Victor, né, que a gente citou ele aqui agora, foi por conta de uma lesão que ele sofreu na cabeça 10 anos antes. Fora que 4 meses antes de começar a ver o povo aí parecendo demônio, né, ele foi intoxicado por monóxido de carbono. Bom, cada caso, então, tem a sua particularidade. E por isso tem pessoas que veem a si mesmo, né, com o rosto distorcido, e outras pessoas que veem a galera ao seu redor dessa maneira. Uns que enxergam a pessoa com o rosto todo desproporcional, outros só de um lado. Né? Tudo depende da lesão, né? E essa visão distorcida pode durar meses e até anos, tá? Dependendo do caso. E existe sim um tratamento que é feito para quem tem esse distúrbio, porém nem sempre as pessoas voltam 100% ao normal. O fato é, quem enxerga as pessoas desse jeito bizarro, quando são tratadas, geralmente tem uma melhora, podendo até voltar a ver normalmente. Existem casos há mais de um século e elas podem enxergar até elas mesmas, né, com deformidade, né? Tudo isso faz com que eu, pelo menos, acredite que esse lance dos alienígenas, né, que estão vivendo entre a gente, disfarçado, para mim não passa de uma teoria maluca, doida. Ou será que não? Né? Comenta aí o que você acha disso tudo aí. Né? Aparentemente é só uma doença. A quem não acredite. O que você acha? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.